Porque aí a gente vai pegar todo o raciocínio. Se não for para observar essas regras, o que viemos fazer nessa igreja, o que viemos fazer nessa comunidade, onde se reúnem muitas criaturas em nome de Deus, de Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima? O que vale decorarmos orações e mais orações neste templo de Deus, se ao sairmos daqui não toleramos uma pisada no pé, uma agressão inimiga, um insulto dos que nos odeiam, um marido nervoso ou uma mulher desajustada, uma mulher nervosa, né? Um filho depravado ou um parente que não nos tolera. Viemos aqui, meus filhos, para buscar forças no sentido de restabelecer em nós a tranquilidade diante de todos os infortúnios e vencer todos os obstáculos. Rômulo, só estava pensando aqui nesse parágrafo que você leu, e quando a gente vai conseguindo acalmar, né, de não sentir tanta essas ebulições assim, né, em relação ao outro, por conta da gente, mas quando é em relação a outras pessoas, a gente ainda sente, né? Então, só para trazer essa lembrança, assim, de que do outro também, né? A gente não porque eu vejo, assim, muitas... me lembrei de uma moça que ela está nessas causas, né, dos animais, como todos nós estamos, mas alguns mais ali ferrenhos. E aí, o que é mais difícil para ela é essa questão, né, quando o animal é abandonado, quando o animal... E assim, quando a gente tem alguma coisa em relação a gente, às vezes a gente consegue, né, se controlar, mas quando é em relação ao outro, às vezes a gente perde um pouco essa noção e eleva essa fera que ainda existe em nós, né? Só uma lembrança aí. As leituras sempre se complementam, né? Manter o estado de presença é muito importante, né? E agora, realmente, isso que você falou, eu acho que é o mais danado em mim. Por exemplo, quando é em mim, eu acho que ainda consigo controlar mais. Quando é no outro, gente do céu, eu não tolero a injustiça. Então, quando eu vejo uma pessoa que tem mais poder, agride a outra, ou trata a outra mal, principalmente no meio social, pode da sociedade, pode do capital, né? E tem uma pessoa que tem mais capital, por exemplo, você chega num restaurante e trata mal um garçom, uma pessoa que está te servindo, né? Nossa, eu fico injuriado. E o que eu vejo, assim, não é não se injuriar, né? É você manter o equilíbrio de saber que o outro também que está fazendo aquilo, né, tem que ter um olhar amoroso, né, de não vir com a violência. Então, esse eu acho que é o maior ensinamento para a gente, porque todos estamos em aprendizagem, né? Todos. Eu só penso que, assim, na verdade não faz diferença se quando acontece contigo, acontece com outro. A nossa reação é a mesma, de desequilíbrio, de desarmonia. Então, isso, comigo eu controlo melhor, com os outros eu explodo com mais facilidade. Na verdade, isso não faz diferença, que o problema é a reação em si. Sim. Que a gente não consegue ter aquilo que a gente espera. E é uma coisa que eu falo, né, que tudo bem se me acharem chato, eu não ligo não, o que ele fala aqui de 1000 e pouco é o que ele está repetindo agora. Sim. Quer dizer, então, a gente ouve, diz ok e faz exatamente o que ele fala aqui. O que adianta você, na hora que está ali na reunião, na igreja, onde for, confraternizar e ter todos aqueles sentimentos aparentemente, e quando sai dali você se irrita com tudo, você se chateia com tudo. Quer dizer, então isso não é uma novidade para a gente.
ele viveu em 1200 e pouco, e ele já falou as coisas que a gente está falando agora. E só que agora a gente coloca uma coisa diferente. Não, comigo eu ainda controlo. Quando acontece com os outros é que eu perco mais a calma. É a mesma coisa, gente. A gente aprendeu e evoluiu muito pouco esse tempo todo. E se você imaginar que a gente não nasceu em 1200, que a gente já está por aqui há muito tempo, a nossa evolução é mínima. Cada um no seu tempo? Cada um no seu tempo. Só que o nosso tempo está lento à beça. Mas é como todo mundo diz, né? Cada um vai chegar o dia que quiser. Então... Vamos juntos. Esse é o problema, a gente não vai junto. Cada um vai uma hora. É o que vocês pregam. Vamos juntos nos auxiliando. Para que todos cheguem, né, juntos. Juntos não, cada um no seu tempo. É uma bênção quando a gente mantém esse estado de prece constante, né? A harmonia, ontem, na leitura de ontem, né? A aragem da harmonia. Silvio, só para jogar um pouquinho de lenha, mas o que é o tempo? E qual é esse tempo? Na verdade, esse tempo? O tempo da gente é diferente, né? A gente aprendeu isso, né? Que o tempo que a gente marca é diferente. Mas quando a gente está aqui, a gente só tem esse tempo para se referenciar. E nesse tempo, 1000 anos já é tempo à beça, né? Mas eu falo que Deus é tão misericordioso, tão belo, que é difícil a gente ofender a Deus. O que é o tempo para Deus, né? Mas é tão fácil agradar, né? Tão fácil agradar a Deus. Mas aí eu coloco Marlene ainda. Difícil não, a gente ofende ele com muita facilidade. Ele não se ofende com a gente, mas a gente isso e muito. Isso é isso. Tá bom, nós somos os filhinhos dele, Silvio. A gente é igual criança pequena. Você não se ofende com uma criança de 3 anos. A gente equivale a uma criança de 3 anos para Deus. Mas é a mesma coisa. Então, a gente não pode dizer que a gente não ofende ele. A gente ofende, só que ele não liga. Vai lá. Então, vamos lá. Acho que o Ismael ia falar. Sim, Ismael. Não? Não. Então, vamos lá. Bem sabemos que a nossa natureza é animal. Os nossos instintos são inferiores e agressivos. E que essa educação somente deve partir de nós, pois os valores da alma, depois que Deus nos deu, são conquista do nosso próprio esforço de cada dia. Deus e Cristo nunca nos abandonam, mas eles não podem e não devem fazer o que a nós cabe realizar. Quem ler e entender o Evangelho em espírito e verdade encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso, tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte, para recebermos o prêmio da felicidade. Nada existe desprezado no amor de Deus, que espera de nós a compreensão e ainda nos dá meios de compreender. Vede a bondade de Deus na eternidade. Aí digo o tempo. Vede a bondade de Deus na eternidade. Fez uma pausa, olhou para todos os assistentes e tornou a encontrar os olhos de Clara fitando os seus. Sentiu o coração diferente e entendeu que aquela presença não era igual às outras. Existiam fios invisíveis interligando seus sentimentos, senão os corações que pulsavam no mesmo ritmo.
era o amor mais puro que poderia pensar. Clara, naquele instante, sentiu que o mundo era pequeno para que pudesse ser trocado por aquele momento de felicidade. Encontrou ali o que procurava, no ímã da alma, aquele Francisco, filho de Bernardone, homem opulento, mais ricos de Assis. Era um nobre que trocara a nobreza para sentir a humanidade e viver sem família definida, tendo em todos os lares o próprio lar. Areolado por cambiantes de luzes indescritíveis, Francisco tornou a falar com bondade e carinho. Queridos filhos espirituais, como é bom conviver convosco neste ambiente de fraternidade legítima. Encontro em cada criatura que me assiste por bondade a segurança de que preciso para as tarefas que me propôs nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a todos que me ouves que, ao sairdes daqui, não vos mostrais desinteressados pela luz do coração. Procurai, na sequência das horas, melhorar em todos os sentidos e anular o mal que ainda existe em cada um de nós, como princípio de ajuda ao bem que deseja entrar em nossos corações. A Ana está querendo falar alguma coisa. Está com a mão levantada. Sim, Ana. Se estamos acostumados a chegar em casa altercando com os nossos familiares, deve ser alterando, né? Alterando com os nossos familiares, que sejamos brandos ao falar e pacientes ao ouvir, nunca exigindo que ficaram sujeitos ao peso da vigilância de um lar, nunca exigindo dos que ficaram sujeitos ao peso da vigilância de um lar. Procurar ajudar no que for possível ao chegarmos em vossas casas. Vossas consciências dirão o que deveis fazer para a própria tranquilidade e não querais impor o que aqui ouvistes ao que aqui não estiveram. O melhor meio de ensinar é, pois, o exemplo. O Rômulo, é altercar mesmo. Altercar mesmo? Altercar é discutir. Disputar. Foi muito evoluído para mim. Cada palavras. Não, tem umas aí que a gente não... Mas como é importante isso, né? Para a gente, às vezes, a gente costuma, assim, as pessoas que estão mais próximas da gente, que mais sofrem com a gente, né? Às vezes a gente está lá fora, está no dia a dia, está tudo, chega em casa, chega, às vezes, bravo. Por que está aqui? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? E o conhecimento, né? As pessoas estavam lá no templo com o Francisco, estavam conversando sobre bondade e tal, exigindo do outro a mesma coisa, né? Ser bondade. E o melhor meio de ensinar é, pois, o exemplo. Estou lembrando daquela frase, que é jargão. As palavras comovem e os exemplos arrastam. Se for desempregados, procurai amar o patrão e ajudá-lo. Eu vou mandar isso para o meu pessoal lá. Se for desempregados, procurai amar o patrão e ajudá-lo, porque ele, de qualquer forma, está vos ajudando a viver.
Se fortes patrões, não vos esqueçais dos vossos empregados, porque eles estão vos ajudando a manter o vosso padrão de vida. É isso aqui que é mais lindo, né? Vamos confiar mais em Deus e obedecer às suas magnânimas leis. Se trabalharmos em favor do bem, esse bem virá ao nosso encontro. Essa é a lei. Sou o mais necessitado de aprender e aceito corrigendas daqueles que me queiram me corrigir, pois quero aprender com Jesus. A nossa comunidade cristã vai partir através dos seus seguidores, dos seguidores do Cristo, para toda parte do mundo, pregando o Evangelho e procurando vivê-lo, para que a luz do amor e da caridade cada vez mais se acenda em favor de todas as criaturas. Muitos querem nos seguir e não exigimos que o façam, mas os que vierem deverão obedecer às regras apoiados por sua santidade, o Papa Inocêncio III, o beneplácito da Igreja de Deus através dos seus mais abalizados representantes. Francisco emudeceu o canto evangélico. Uma brisa suave correu no recinto da igreja e um leve perfume aromatizou o ambiente do templo e todos sentiram conforto nos corações. Neste enlevo de pregador, o homem de Assis apoiou seus joelhos nas lisas pedras do piso acolhedor e orou com emoção, no gesto de humildade, no que foi acompanhado por todos os assistentes. Grande artífice da verdade, aqui estamos, nessa casa do teu coração, como servos penitentes em busca da perfeição, e queremos encontrar os meios que nos fogem da razão. Pedimos-te a paz, Senhor, mas que ela não nos venha na afeição da preguiça. Pedimos-te a luz, mas não permitas, Senhor, que ela nos leve a cruzar os braços no conforto das claridades. Pedimos-te, Senhor, que nos ajudes a perdoar, sem nos afastar aqueles que, por vezes, nos ofenderam. Pedimos-te grande força do universo, amor, mas muito amor, sem que lhe exija algo de alguém. Pedimos-te, Senhor, que nos dê o pão de cada dia, sem que esse pão nos leve ao egoísmo, e que possamos reparti-lo com os que têm fome. Pedimos-te, Senhor, consolação, porém que nos ajudes também a consolar os tristes e os desesperados todos os dias. Pedimos-te, meu Deus, Deus nosso, que a saúde se instale em nós, mas que não nos esqueçamos de ajudar os enfermos. Pedimos-te, Senhor,
o teto, mas ajudam-nos a abrir as nossas portas aos desabrigados. Pedimos-te a tua companhia permanente. Todavia, ajuda-nos a acompanhar os deserdados, os órfãos, os atormentados, os viciados, os criminosos, os leprosos, os famintos da tua luz, porque sabemos que, sem esse convívio, de nada nos valerá pedir-te o que almejamos. Jesus, abençoa a nossa razão e clareia os nossos sentimentos, no afã de sentirmos a luz da verdade e multiplicá-la pela presença dos nossos exemplos. Maria Santíssima, seja a nossa luz, para que o amor brilhe dentro de nós como o sol da vida. Abençoa-nos todos, os nossos familiares, a humanidade inteira, os pássaros, os peixes, os animais e a terra em que vivemos. A igreja de São Rufino, repleta, jamais vira tamanha emoção espiritual como naquela noite. O que assistiram à fala de Francisco estava com as almas elevadas de esperança. O Evangelho de Jesus Cristo se mostrava como era, verdadeira porta para a felicidade. Padre algum pregava os preceitos do Mestre como aquele frade, por sinal, filho de Assis, homem destemido ante a verdade e pacífica diante da ignorância. Francisco e seus companheiros saíram pelos fundos, mas o povo o cercou, abraçando e beijando aquele moço como que um anjo que liderava em torno de si, que liberava em torno de si algo de alegria e de paz para todos os sofredores. Daí, a poucas horas, toda a cidade de Assis era sabedora da pregação do Evangelho proferida por um de seus filhos. De dentro da igreja, somente uma pessoa saiu sem procurar o pregador. Clara, embargada de emoção, por ver e sentir tanta luz espiritual. Seus pensamentos buscavam em todas as direções o porquê daquela atração por aquele homem simples, como as pombas e prudente no falar, como as serpentes. Esquecendo de sua condição de nobreza, saiu apressada, entrou em sua residência, trancou-se nos seus aposentos e, jogando-se na cama, sobre alvos lençóis, chorou sem parar. Chorava de medo, chorava de saudades, chorava de amor, chorava de felicidade. Chorava por sentir o encontro no seu caminho e adormeceu, entregando-se ao braço dos anjos. Que lindo.
Que bem.